Boa noite, rodada de Brasileirão aí. Hoje, segunda-feira, né? Acabou agora aí. Juventude e Corinthians, pô, vergonhoso. O Corinthians perdeu aí de 2-1 pro Juventude, né? Jogando lá no Alfredo Jaconi. E, pô, antes de eu falar a escalação, o que foi o jogo, não se esqueça, curta o vídeo, deixa um comentário aí do que você achou do jogo, né? É, Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse e você apoie aí o meu trabalho. Bom, vamos lá. Dorival hoje, né, repetiu aí a escalação, a mesma escalação que ele usou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil aí na semana que passou, com exceção do Memphis, né, que está lesionado, e do Carrilho, que também sofreu uma lesão lá no tornozelo, já foi operado inclusive, e, bom, não sabemos se ele joga esse ano ainda. Tem previsões aí de que possivelmente novembro, tal, ali no finzinho do campeonato, mas nada concreto até então, né? Mais pro ano que vem. Grande perda aí pro Corinthians, né? Um jogador muito importante, titular desse time. E o Memphis também. Bom, o Memphis volta antes, né? O dele não foi nada muito sério, mas a gente espera que o quanto antes, melhor. Bom, vamos lá, né? Vou passar aí para vocês os lances. Não tiveram muitos do Corinthians, né? Porque mais uma vez o time não foi criativo. Pô, impressionante, cara. Como que você ganha do seu maior rival, que tem um elenco multimilionário, joga junto há um bom tempo aí, né? A maioria dos jogadores, não todos. E, pô, você ganha bem fora de casa, se classifica e perde pra esse timinho do Juventude, cara. Era o 19º colocado no, no início da rodada. Se eu não me engano, ainda tá em 19º, apesar da vitória aí, né? E aí vai lá, né, enfrentar o time milagreiro. O time milagreiro. Quem que é o time milagreiro? É esse aqui, ó. Esse time aqui, ó. Porque tá em crise, chama o Corinthians. Ele vai lá e ajuda, ele ressuscita morto, né? Porque esse Juventude aí já era praticamente rebaixado. Vai lá e ressuscita os caras, toma gol de time que não fazia gol há 200 anos. Esse é o Corinthians, cara. Ressuscita jogador que não marcava gol. O jogador que fez gol lá, o tal de. Nem sei o nome daquele jogadorzinho lá, horrível que só. Pô, o cara fez o gol na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, de lá pra cá nunca mais. Tudo bem que se lesionou, mas é ruim, ruim que só. E aí o Corinthians vai e toma um gol do cara. É impressionante. Vamos lá. 5 minutos. O Ranieri sai jogando mal, né? Na pressão ali do Juventude. Perde a bola e o Corinthians quase leva o gol. A sorte é que o adversário pegou ali e chutou para fora. Mas o Ranieri muito mal na partida hoje, irreconhecível dos dois jogos da Copa do Brasil. Errou absolutamente tudo lá, atrasado nas jogadas, não cobriu nada, deixou um baita no espaço. Isso também é muito culpa do Dorival, que recuou ele como se ele fosse um terceiro zagueiro, e aí o meio de campo ficou com um baita de um espaço lá para o time do Juventude avançar, porque a estratégia lá do treineirinho deles lá, aquele Carpini, que só é chamado para ressuscitar time que tá na zona de rebaixamento, porque se fosse bom treinador tava em time grande, mas não, tá no time irrelevante lá, né? Essa é a verdade, não tem como, timezinho que mais disputa Série B do que Série A é time pequeno. E aí o cara é chamado só pra esses times aí pequeno, velho. Entendeu? Mas aí vai, joga contra o Corinthians, dá a vida, o time dá a vida e ganha. Porque o Corinthians também é muito sem vergonha de perder pra esses times aí, né? Verdade seja dita. E aí, né, chutou pra fora aí, o que seria um lance de muito perigo. Aí aos 8 minutos, um bom passe do Garro pro Thales Magno, ele avançou e, pô, o Yuri do outro lado pediu a bola, né? Ele avançou, foi em velocidade, com os dois zagueiros marcando ele e o Yuri lá do outro lado, meio que livre de marcação. E aí o Thales Magno cruzou rasteiro, que nem a cara dele, velho. O cara não acerta um cruzamento. Pelo amor de Deus, que jogadorzinho também. Thales trágico é esse jogador aí, né? Porque não acerta nada, não acerta passe, não acerta drible, não faz nada. Deu, olha, pelo amor de Deus, cara, tomara que acabe logo o contrato desse cara. O Corinthians, velho, renovar com esse cara aí é uma palhaçada. Empréstimo, ainda bem que é empréstimo, porque se fosse nosso eu ia estar muito doido da vida aqui, velho.
Pelo amor de Deus. E aí, um lance promissor, ele cruza que nem a cara dele, o zagueiro corta, a bola não chega no Yuri. O Dorival também é uma anta, por quê? O Yuri é o cara de mobilidade, ele volta, ele ataca, ele vai para as pontas, ele faz. Aí o Dorival não, falou: não, você, eu não quero que você faça isso, eu quero que você fique aí, centralizado, marcando. Pô, ele não é 9, cara. Todo mundo sabe disso. Não é 9 de área ou de ofício ali, aquele centroavantão. Ele é mais um ponta do que um 9. E aí o Genial Júnior, né? Vai lá e faz isso aí. Pelo amor de Deus. Ah, brincadeira. Aí aos 27 minutos, o Juventude tenta cruzar. A zaga corta. A bola sobra de novo pro Juventude. E aí o jogador pega, cruza lá, o lateral cruza, vê o cara lá que desde o começo do campeonato que não faz gol da primeira rodada, vem voando sozinho, parecia o Superman, pum, dá uma cabeçada na bola, estufa, parece um petardo pra dentro do gol, velho. O Hugo não viu nem a cor da bola, só viu a rede balançar. Ninguém marcou o cara, né? É, zaga Bluetooth à distância, né? Ficaram olhando e o cara fez o gol. Pô, ridículo, né? Daí ficou rolando aí um monte de lance e o jogo ficou muito picotado, falta aqui, falta lá, o Juventude, timezinho pequeno e retranqueiro como é, fazendo o jogo dele na retranca. O juiz deu 3 minutos de acréscimo e foi isso aí. Teve nada demais. Veio o segundo tempo. O segundo tempo, o primeiro lance de perigo do Corinthians foi aos 17 minutos do segundo tempo. Olha só, o Garro, que é o cara diferente do time, fez, deu as assistências aí no clássico, né, pela Copa do Brasil, mas é um cara que não tá acertando passe, não tá acertando nada mais. Voltou dessa lesão aí, outro jogador, cara, pelo amor de Deus. Elogiei ele no jogo passado, elogiei, mas também vou cobrar ele aqui quando ele estiver jogando mal. E pelo brasileiro ele não tá jogando nada. Esse time daí do Corinthians não tá jogando nada. Eles precisam acordar pra vida, porque o Corinthians tá com jogos a mais aí, tá com 19 jogos. Esses timinhos tudo que tá abaixo, estão tudo com jogo a menos. Então, para eles pegar, começar a vencer e o Corinthians que não reage no Campeonato Brasileiro começar a perder, é 2 palitos para começar a brigar com a zona do rebaixamento de novo. Mais um ano isso, cara. Pô, tô cansado disso aí, hein? Esse time precisa acordar pra vida, esses jogadores aí. Não adianta nada ganhar do Palmeiras lá, aquela festa, aquele oba-oba todo, e chega aí perder pro Juventude. Vocês estão de brincadeira, velho. Entendeu? Bom, 17 minutos. O Garro avança, né? Como se fosse um ponta ali, apanhando, os caras batendo nele. Ele cruza e o Thales Magno cabeceia pra fora, velho. Esse Thales Magno, meu Deus, se esse cara é um jogador, eu sou um carro. Sou um dinossauro, eu sou qualquer coisa. Se ele é jogador. Aí aos 17 minutos, o Dorival tirou o Martinez e o Bidu, que já estava amarelado, né? Os dois estavam amarelados nessa altura do jogo. E colocou Angileri e Dieguinho, o moleque da base lá. Os 30 minutos, cara, o cara jogou 80 minutos, velho. O Dorival tirou o Thales Magno. Viu que o cara não fez nada o jogo inteiro, tirou o Thales Magno e tirou também o Ranielli, né? Que também não jogou nada. Aí colocou Romero e Charles. Olha que nível, cara. Olha o banco do Corinthians. Romero, velho. Romero é um peso morto em campo. A gente jogar com o Romero, a gente já é com um a menos. E por ironia, a gente ficou com um a menos realmente e foi o Romero, né? Loucura demais. E aí, aos 38 minutos, 2-0. Uma jogada ali de novo pelas pontas, porque a estratégia deles era essa: retranca total lá atrás, o meio de campo o Corinthians não tinha, jogar nos ponta e seja o que Deus quiser. Os ponta rápido, a zaga não acompanhava. O jogador, pô, o cara tocou pro Nenê, velho. Vocês têm noção? O Nenê, o cara tem 40 anos, ele é um dinossauro pro futebol, cara. 40 anos. Joga bola, é verdade. Mas o cara é um dinossauro. E um moleque de 20 e poucos anos, o Mateuzinho, não ganhar no corpo e na velocidade do Nenê pra parar, velho. E aí, perdeu ali pro Nenê. O Nenê deu o passe pra trás. Aí um tal de Matheus Babi lá. Esse cara é horroroso. Jogou no Botafogo. Cara, horrível esse maluco aí. Ô, o cara tem uns 50 metros de altura, velho. Conseguiu dominar, fazer o pivô, bater pro gol, né? A zaga mais uma vez vendida, ninguém conseguiu desarmar nada. Tomamos o gol, 2-0, uma baita de uma vergonha, cara, mas uma baita de uma vergonha. E aí, ironicamente, esses dois jogadores aí, tanto o Nenê quanto esse Matheus Babi aí, tinham acabado de entrar, velho. O Corinthians é impressionante. É impressionante, consegue ganhar do líder e perder por lanterna, é impressionante. Aí, na sequência, né, do gol, 2-0 para os caras, o Romero vai lá, dá uma trombada de peito, derruba o jogador lá, caracterizada agressão. O Romero também faltou cabeça, né?
Pô, se no jogo contra o Palmeiras faltou para o jogador do Palmeiras dar uma cabeçada na cara do Martins, pensando que ninguém ia ver, sendo que tem o VAR, o Romero hoje fez a mesma coisa. Deu uma chegada lá no cara, tomou vermelho, expulso. E aí, ironicamente, se fez um a menos com o Romero em campo, né? O Romero é um a menos em campo. E aí, pô, de tanta gente brincar, isso aí é real. Aí aos 44 minutos o Garro sofreu uma falta, né? O juiz deu. O goleiro botou acho que os 9, 10 na barreira lá, botou todo mundo na barreira, os caras grandão. Mas aí, na cobrança, surpreendentemente, eu pensei que seria o Garro que ia bater essa falta. Tava o Mateuzinho lá falando com o Garro. Não, deve ter falado, não, deixa eu bater, que daqui eu vou meter o canudo ali, velho, tá meio sem ângulo pra você, entendeu? Aí o Garro, né, falou, ah, tá bom. Deixou o Mateuzinho bater. O goleiro, na hora da batida, deu um passinho pro lado. O Mateuzinho nem bateu tanto no canto, foi mais no meio do gol do que meio do canto. E aí fez o gol. O Corinthians 2-1. 7 minutos de acréscimos, né? E aí o Dorival tirou o Ramalho, apostando, né? Tirou o Ramalho, colocou o Guinegão após o gol, né? Aí, ou seja, tira um zagueiro, você vai ficar com um zagueiro só. E botou mais um atacante para tentar resolver a parada. Levar volume de jogo para a zaga do Juventude. Aí aos 48 minutos, cruzamento na área. Ela sobra no pé, cara. Mas ela sobra sempre no pé dos caras errados. Sobra no pé daquele Dieguinho, velho. Ô, o moleque pegou sozinho, de frente pro gol, sem marcação. Enfiou a bola lá na lua, cara. Pelo amor de Deus. É muito nervosismo. Acho que a fralda já tava cheia quando entrou, né? Não é possível, cara. Aí aos 51 minutos, o Corinthians saindo rápido, naquela pressão toda. Mateuzinho cruza na área. Gustavo Henrique disputa ela ali com a zaga, ela sobra de novo. E aí o Gustavo Henrique só toca pra frente pro Yuri que tava na frente dele. O Yuri dá uma pancada, manda lá na lua também. O Yuri não fez nada no jogo hoje. E o Corinthians perdeu o jogo. Teve olé da torcida dos caras, isso e aquilo outro, sabe? Pô, se você tomar olé de torcida de Juventude, vocês estão de sacanagem, velho. Tem que ter muita vergonha na cara pra isso. Pô, eu como torcedor, fiquei envergonhado. Vocês, como jogadores, devia ter muito mais, entendeu? Vocês ir lá, tirar o Palmeiras, repercussão, aquela coisa toda, e chegar lá perder pro 19º colocado, tomando olé. Vocês estão de brincadeira. Todo mundo sem exceção, entrou desligado no jogo, ninguém prestou atenção em nada, errava passe, errava domínio, errava criação de jogada que nem teve também, errava tudo, cara, tudo, impressionante, ninguém tinha vontade, parece. Os caras do Juventude vinham rachar uma bola, rachava o cara e a bola junto. E o Corinthians não. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Aí o Romero vai, entra, faz aquilo, tudo bem, o jogo já tava perdido, né? E é reforço pro próximo jogo não ter o Romero. Entendeu? Palhaçada, cara, palhaçada. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo. Eu achei uma palhaçada, uma baita de uma vergonha. Você perder pro 19º colocado. E é o seguinte, tem que abrir o olho agora, hein? Porque vai ficar flertando com a zona de rebaixamento até quando? Vai esperar as 9 últimas rodadas do Brasileiro para tentar fazer alavancar o time? Não tem mais Ramon Dias não, viu? Não tem mais. Então vamos abrir o olho aí, porque não adianta nada, classifica lá na Copa do Brasil e faz esse papelão aí no Brasileiro. Cambada de sem vergonha, velho. Tem que ter vergonha na cara. É como diz a torcida, não é mole não. Tem que ser homem pra jogar no Coringão e tem que ser. Tem que ser. Pô, vocês entram frouxo contra esse time horroroso do Juventude. Horroroso. E eu já cravo aqui, esse time do Juventude vai ser rebaixado. Ganharam de nós hoje? Ganharam, parabéns. Mas vai ser rebaixado porque é fraco, não vai aguentar até o fim do campeonato não. Entendeu? Tá louco. Agora o próximo compromisso aí, se eu não me engano, nem sei quando é, cara, nem vi a tabela, não sei se é no meio da semana, porque amanhã, terça-feira, sai o sorteio das quartas da Copa do Brasil. E aí, se eu não me engano, tem Sul-Americana e Libertadores aí no meio da semana agora, terça e quarta, quinta talvez. Talvez é só no fim de semana o próximo confronto aí do Corinthians, que é contra o Bahia em casa, né? Espero que ali dê uma resposta pro torcedor que acorde. Hoje tivemos aí o Corinthians anunciando o Vitinho lá, aquele que passou pelo Flamengo, já tá no bid lá, foi registrado, já tá livre para jogar. Eu espero que o Pardal Júnior
já no próximo jogo coloque o cara pra gente ver. Também não dá pra esperar muita coisa, né? Não sei se tava jogando, se não tava, mas a gente espera aí, vamos apoiar o cara aí que tá chegando, não é o melhor, mas é o que tinha, entendeu? Dadas as condições aí do Corinthians. E vamos apoiar, como a gente sempre fez. E espero que o resultado positivo venha, esse time comece a abrir os olhos, acordar, se cobrar internamente um com o outro, porque isso é vergonhoso, não pode ficar acontecendo, tá certo? Então, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva, deixa aí o comentário. Fiquem com Deus aí, boa semana e até o próximo pós-jogo.